Bem, galera, bem-vindos novamente. Bem, agora nós falaremos sobre uma vértebra típica, certo? Como assim uma vértebra típica? O que acontece? As 33 vértebras que formam a coluna vertebral, e nesse sentido eu incluo aqui as vértebras que se fusionam para formar o sacro e o cóccix, cada uma vai possuir uma característica específica, elas são diferentes entre si. No entanto, nós conseguimos observar que algumas delas elas vão possuir acidentes ósseos que vão ser semelhantes em todas elas, que é uma característica que vai se repetindo entre elas. E então, gente, eu vou mostrar para vocês quais são esses acidentes ósseos de uma vértebra típica. E eu utilizarei para vocês aqui uma vértebra da região lombar, certo? Essa vértebra aqui que vocês estão observando é uma vista superior de uma vértebra lombar, certo? Então vamos lá, vamos comentar quais são essas estruturas, esses acidentes ósseos que vão ser semelhantes. O primeiro é o corpo vertebral, que é toda essa região que eu estou passando o mouse. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês o que é o corpo vertebral, é basicamente essa porção anterior da vértebra. O arco vertebral, embora eu esteja colocando aqui no centro, certo? Eu não quero que vocês observem que isso daqui é o forame, não é esse forame. O arco vertebral é essa região aqui que eu estou passando o mouse, certo? O arco vertebral realmente tem um formato de arco, ok? E vai ser essa região posterior ao corpo vertebral. E além disso, vocês devem estar observando todos esses processos, e aí a outra região, a outra parte, outras características de uma vértebra típica é a presença de 7 processos. Aí vocês estão observando aí, peraí, Bruno, mas eu só estou vendo aí 5, né? Se vocês forem contar, tá aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5. O que acontece? É porque nessa vista superior você só consegue observar esses 5. Agora, quando a gente observa uma vista posterior, a gente consegue observar os 7 processos, certo? Então, vamos contar aqui, ó. Observam que vai ter um processo ímpar, ou seja, somente um processo de um tipo, e aí outros processos que vão ser pares, olha, esse com esse, certo? Esse daqui, dessa seta, esse processo com esse processo e esse processo com esse processo. Então, eu tenho aqui os 7 processos e nós iremos comentar daqui a pouquinho o nome de cada um deles, certo? Bem, aqui, pessoal, estou mostrando para vocês uma estrutura básica, certo? É uma estrutura básica de uma vértebra. Bem, o primeiro ponto é o corpo vertebral, que é essa região anterior, certo? Observa aqui, nessa imagem do Prometheus, e esse daqui é uma outra imagem, região de corpo da vértebra. O arco da vértebra, lembrando que a região de arco da vértebra, pessoal, ela é dividida em duas porções. Daqui a pouco eu vou falar que é pedículo, que é essa porção cilíndrica que vocês estão observando, e a lâmina, certo? Eu vou ter duas lâminas, certo? Uma lâmina do lado direito e uma lâmina do lado esquerdo. São duas lâminas, certo? Então, tenho essas lâminas e tenho os dois pedículos, ambos em conjunto formam um arco vertebral. E, por fim, os processos, certo? O nome dos processos eu vou comentar logo aqui para vocês, certo? É o processo espinhoso, certo? Que é esse aqui por trás. O processo transverso, esses daqui lateralmente. E os processos articulares. Os processos articulares são os processos que eles vão ser responsáveis pelas articulações entre uma vértebra e outra. Então, voltando naquela imagem, eu vou mostrando agora os processos para vocês, somente para curiosidade. Então, o processo espinhoso, os processos espinhosos das duas vértebras. Aqui, olha, processo transverso do lado esquerdo, processo transverso do lado direito. Da mesma forma, processo transverso, processo transverso. E por fim, eu vou utilizar aqui nessa imagem os processos articulares. Olha, 2 processos articulares superiores e 2 processos articulares inferiores. Percebam nessa região dessa circunferência que o processo articular inferior de uma vértebra se articula com o processo articular superior da vértebra adjacente. Sempre vai ser isso, o processo inferior se articulando com o processo superior da outra vértebra. Então, aqui novamente, as vértebras sendo divididas, os acidentes ósseos de uma vértebra típica sendo divididos. E agora vamos especificamente falar sobre o corpo vertebral. O que é o corpo vertebral? O corpo vertebral é a parte anterior da vértebra. Ele é o principal componente de sustentação do peso, certo? De peso
desse osso, certo? Então, o peso que incide sobre a vértebra, principalmente, é sustentado pelo corpo vertebral. Ele vai aumentar de tamanho a partir da vértebra C2 até a L5, ou seja, da segunda vértebra cervical até a quinta vértebra lombar. Aí vocês podem chegar e perguntar, poxa, Bruno, e a C1? Por que não a C1? É porque a C1 ela não tem corpo vertebral. Daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre isso, certo? E entre os dois corpos vertebrais, nós vamos possuir a presença dos discos intervertebrais, que aqui esses discos intervertebrais são articulações fibrocartilaginosas e que vão separar esses corpos, certo? Então percebam, nessa imagem aqui da coluna, vocês estão observando aqui, olha, os discos intervertebrais, essas estruturas aqui mais em cinza, em azul, enfim. E aí essas estruturas são articulações que unem os dois corpos vertebrais. Aqui no livro está dizendo, separa, mas basicamente eles vão unir e separar esses corpos vertebrais. Bem, e esse corpo vertebral, gente, ele vai ser formado por osso trabecular vascularizado, ou seja, uma substância óssea esponjosa, certo? E vai ser revestido externamente por osso compacto. Então, observa aqui nessa imagem, olha, internamente no centro do corpo vertebral eu vou possuir a presença de substância óssea esponjosa e aqui externamente uma substância óssea compacta, certo? Qual a importância de você saber que o corpo vertebral ele é composto por substância óssea esponjosa? Aqui eu tenho 3 radiografias e nessas 3 radiografias eu estou mostrando para vocês momentos diferentes, fases diferentes de osteoporose. O que acontece? A substância óssea esponjosa da vértebra, gente, ela vai ser composta basicamente por trabéculas que elas vão se dirigir verticalmente e trabéculas que vão se dirigir horizontalmente. Então, é como se fosse uma rede, algumas trabéculas ficam na horizontal e outras nas verticais. O que acontece? Numa fase inicial da osteoporose, que está representada por essa radiografia mais do lado esquerdo, lembra que a osteoporose ela primeiro atua sobre a substância óssea esponjosa, atua primeiro sobre a substância óssea esponjosa. E no caso da vértebra vai ser o tipo de substância óssea esponjosa mais da horizontal. O que isso significa? É que quando você observar uma vértebra em estágio inicial da osteoporose, você vai observar somente trabéculas verticais, ou seja, na radiografia vai aparecer essas estrias verticais, certo? Então, uma das características da fase inicial da osteoporose é essa presença dessas estrias verticais. Em uma fase intermediária, você já não vai conseguir ver trabécula. Olha essa radiografia aqui do meio, gente. Você não está vendo trabécula nenhuma, você não vê estrias, você não vê nada. Parece um seio paranasal, por exemplo. E aqui uma fase avançada de osteoporose. Essa daqui é uma radiografia da região torácica. E se vocês lembrarem o que eu tinha comentado antes, lembra que acontece em alguns pacientes a hipercifose, certo? Lembra o aumento da concavidade, da curvatura côncava da região torácica em pacientes com osteoporose. É exatamente isso que vocês estão observando. Quando tem hipercifose, vocês estão observando aqui, gente, que a quantidade de osso dessa vértebra diminuiu bastante. Quando a gente for comentar um pouquinho mais adiante sobre os discos intervertebrais, a gente pode comentar o porquê acontece essa hipercifose. Agora vamos para o arco vertebral. Como comentei para vocês anteriormente, o arco vertebral é formado por essa região, certo? Ele vai estar situado posteriormente ao corpo vertebral. Ele vai consistir em 2 estruturas, 2 pedículos e 2 lâminas. Primeiro, apontando para vocês os pedículos vertebrais, certo? E aí vamos falar o que é os pedículos vertebrais. Os pedículos vertebrais vão ser processos cilíndricos sólidos e curtos que vão se projetar posteriormente ao corpo da vértebra. Esses pedículos, gente, são estruturas bem importantes porque eles vão atuar como, vamos dizer assim, locais de interferência ortopédica, certo? Ou seja, a ortopedia atua sobre esses pedículos vertebrais. Eles vão se tornar como guias, como por exemplo, um procedimento que daqui a pouquinho a gente vai falar, chamado de laminectomia. Existe uma laminectomia que atua separando os pedículos, e também para a instalação de pinos,
Por exemplo, quando você tem uma fratura de vértebra e aí você precisa inserir algum parafuso, algum pino para você sustentar essa síntese, essa redução de fratura, desculpa, e aí você insere esse pino no pedículo vertebral. A outra estrutura, aqui nessa imagem, aqui basicamente mostrando para vocês a região de pedículo. Às vezes vocês podem ficar em dúvida, sim, Bruno, e esse negócio que está aqui em azul, o que é isso? Calma, é porque essa daqui é uma vértebra torácica e todas as vértebras torácicas possuem essa característica. Não se preocupem com essa estrutura azul. Entenda que essa região aqui desse retângulo é a região do pedículo vertebral. E agora vamos falar sobre as lâminas. Olha só, observando, olha as lâminas vertebrais. As lâminas vertebrais, elas vão ser placas de osso largas, certo? E planas. E essas duas lâminas, elas vão se unir na linha mediana. Então, eu vou ter uma lâmina do lado esquerdo e uma lâmina do lado direito. Sempre voltando a falar que essa é uma vista superior da vértebra, ok? Bem, pessoal, essas duas lâminas, ela é essencial acontecer esse fechamento, porque ela vai evitar, ela vai abrigar a medula espinal. A gente vai ver daqui a pouquinho que caso essas duas lâminas elas não se fusionem, ou seja, elas não se fecham, como vai ficar um espaço aberto aqui, pode acontecer o extravasamento da medula para a região posterior, certo? E aí a gente vai ver que defeito irá acontecer com o indivíduo que possui esse não fechamento das lâminas vertebrais. Se elas fecharem, elas vão formar esse forame. E o nome desse forame chama-se de forame vertebral. O forame vertebral, cada vértebra vai possuir um forame vertebral. Esse forame vertebral vai de C1 até o sacro. Aí vocês podem perguntar, mas no sacro vai ter o forame vertebral? Vai. Vou já mostrar para vocês o que isso vai significar. E aí os forames vertebrais de todas as vértebras, de C1 ao sacro, vão formar uma estrutura chamada de canal vertebral. Então, a união de todos os forames vertebrais vai dar origem ao canal vertebral. Mostrando para vocês de uma outra imagem para vocês entenderem. Imagine, isso daqui é uma vértebra torácica, uma vista posterior. E aqui, gente, é a região do forame vertebral. Eu quero que vocês imaginem, se vocês estivessem observando nessa vista superior, com certeza vocês iriam ver uma luz, tipo um canal. E o que isso iria representar? A união de todos os forames. Então, todos os forames vertebrais dessa vértebra, com essa vértebra, com essa vértebra, quando você observa de uma vista superior, todas elas articuladas, você consegue observar um canal. O nome desse canal é o canal vertebral. O que acontece no sacro? Lembra que o sacro ele vai ser uma estrutura que vai corresponder à fusão de 5 vértebras, certo? E essas 5 vértebras, cada uma tem um forame vertebral. Só que quando acontece essa fusão, vocês estão vendo aqui uma secção mediana do sacro, uma secção mediana do sacro vista lateral, o que vai acontecer? Todos esses forames eles vão se unir e formar um canal. E o nome desse canal vai se chamar de canal sacral. Então, Bruno, o que é basicamente o canal vertebral? A gente pode definir como é a união de todos os forames vertebrais juntamente com o canal sacral. E vai ser nessa região, vai ser nesse local, onde vai estar sendo abrigada algumas estruturas que daqui a pouquinho eu vou falar, mas a que é de maior relevância é a medula espinal. Está aqui mostrando para vocês a medula espinal. A medula espinal é a estrutura com maior relevância e as outras estruturas que eu vou mostrando para vocês é essas daqui, olha, são as raízes nervosas. Por quê? O que acontece? A medula espinal ela vai emitir alguns ramos, alguns nervos. E esses nervos eles vão para todas as regiões do corpo para tanto enviarem as informações, certo? Como trazer as informações para o sistema nervoso central. Então, o que acontece? A medula espinal ela precisa ser protegida pelo esqueleto, porque é uma região nobre do corpo humano, uma região essencial do corpo humano, porque ela realiza processamento de informações e também ela transmite informações, tá bom? E aí, o que acontece é que todo esse canal vertebral, pessoal, ele vai possuir contato com a cavidade craniana por meio do forame magno. Então, é como se fosse o seguinte, a partir do forame magno para baixo, é canal vertebral. E é aí
que indica o início da medula. Do forame magnum para cima é cavidade craniana, e aí vou possuir no interior da cavidade craniana o encéfalo. As duas estruturas que formam o sistema nervoso central. Então, olha, uma secção transversal. Vamos detalhar com um pouco mais de detalhe, vamos detalhar mais as estruturas que ficam no interior do canal vertebral. Então, primeiro a medula espinal, como eu já comentei, as meninges, né? Bruno, o que é as meninges? As meninges, gente, são os envoltórios do sistema nervoso central. Lembra, quem é o envoltório do osso? Periósteo. Quem é o envoltório do coração? Pericárdio. Qual é o envoltório do pulmão? Pleura. Qual é o envoltório do sistema nervoso central, ou seja, encéfalo e medula espinal? São as meninges, certo? Em umas próximas imagens eu vou mostrar para vocês, só realmente mostrando as três meninges, as três camadas meninges. As partes proximais dos nervos ficam localizadas no interior do canal vertebral, certo? Porque essa daqui é a parte proximal porque ela está mais próxima do ponto de origem, né? As partes distais elas estão para a periferia, estão lá, por exemplo, na ponta do dedo. Vasos sanguíneos, logicamente, para nutrir. E aí um espaço que nós chamamos de espaço extradural. Ele vai ser preenchido por tecido conjuntivo e principalmente por tecido adiposo. E esse espaço, gente, é um espaço clinicamente importante porque é aí que você necessita injetar o anestésico quando você aplica um tipo de anestesia chamada de anestesia epidural. Então, a anestesia epidural é realizada nesse local. O que acontece nesse espaço extradural? É chamado de espaço extradural, gente, pelo seguinte ponto. Vocês estão vendo aqui a meninge, certo? Essa meninge mais espessa ela é chamada de dura mater, certo? E então, se vocês observarem esse preenchimento no espaço extradural, extra é para fora, então é para fora da dura mater, então é por isso que recebe esse nome de espaço extradural, certo? E aí, só comentando para vocês que é nessa região que é aplicado a anestesia extradural, a anestesia epidural. Aí vocês poderiam me perguntar: poxa, Bruno, então por que não é chamado de anestesia extradural? Convenção, gente, é porque esse espaço na medula espinal é chamado de espaço extradural, mas lá no encéfalo é chamado de espaço epidural ou peridural, mas aí o nome da anestesia ficou epidural. Entendam, espaço extradural na medula, no canal vertebral, e lá no crânio ele é chamado de espaço peridural ou epidural. Existe uma questão para isso, gente, mas é no que eu não vou entrar em detalhes. De uma forma geral porque o espaço extradural ele é preenchido por tecido adiposo e tecido conjuntivo. Lá no crânio, esse espaço ele é virtual. Bem, e aí, mostrando para vocês os dois locais, né? É bom vocês já terem uma ideia sobre essa anatomia, embora não tenham ainda estudado o sistema nervoso, mas somente os dois locais que é realizada a aplicação das anestesias, principalmente aquelas anestesias que são aplicadas na via posterior, na região de dorso. Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma imagem para vocês, na verdade nos próximos vídeos. Então aqui, olha, o espaço extradural que é aplicada a anestesia epidural. E aqui, ó, o espaço subaracnoide. Bruno, não entendi, não sei o que é esse espaço subaracnoide. É o seguinte, vocês estão vendo a medula espinal. A partir da medula espinal, você vai possuir três camadas meninges. Pia mater, aracnoide e dura mater. São essas as três camadas meninges. São camadas, gente, camadas. E aí, entre a pia mater e a aracnoide, você vai ter o espaço subaracnoide. Por que subaracnoide? Porque fica abaixo da aracnoide. Esse espaço subaracnoide ele tem a característica de possuir um líquido, que é o LCE, certo? E esse LCE, ele vai basicamente proteger a medula contra impactos mecânicos, realizar trocas gasosas, enfim, várias funções semelhantes ao do plasma sanguíneo. Mas, de uma forma geral, nesse espaço subaracnoide é onde é realizada a raquianestesia, certo? Aquela anestesia que normalmente é utilizada durante o parto ou, por exemplo, quando você vai fazer algum procedimento que o paciente vai ficar acordado, enfim, certo? Essa anestesia, certo, que é utilizada, que é realizada no espaço subaracnoide, ela também
tem uma outra característica. Por exemplo, eu não quero aplicar anestesia, mas eu quero coletar o LCE, certo? Eu posso realizar. É a mesma coisa. Você vai inserir uma seringa e aí a partir disso você vai chegar no espaço subaracnoide e aí vai conseguir coletar esse líquido cerebroespinal, porque principalmente você coleta esse líquido cerebroespinal quando você está com dúvidas, quando você tem uma hipótese de infecção no sistema nervoso central. E aí você vai conseguir observar, vai fazer uma cultura e vai observar vírus, bactérias, enfim, os micro-organismos que podem estar aí nadando nesse líquido cerebroespinal. A importância de você conhecer um pouco da anatomia dessa vértebra, principalmente quando você for pensar em neurocirurgia ou você pensa em ortopedia, é que tem alguns acidentes ósseos que você precisa saber. Por exemplo, existem alguns pacientes, eu quero que vocês olhem para essa imagem inferior primeiro, existem alguns pacientes que eles vão possuir uma condição chamada de estenose vertebral, e aí nesse caso estenose vertebral na região lombar. Por que acontece isso? Se vocês perceberem o que está aqui, entre aspas, em branco, certo? Se vocês seguirem, vocês vão ver que parece que tem tipo um estrangulamento, certo? Parece que está pressionando. Aí vocês perguntam, mas por quê? O que é isso? O que é esse negócio branco? É a medula espinal ou, no caso, nessa região especificamente, as raízes nervosas, certo? Aquele início do nervo, certo? Quando ele sai próximo da medula. O que acontece? Quando você pressiona esse nervo, o paciente começa a sentir um incômodo, começa a sentir dor. Então, nesse sentido, como aconteceu a diminuição do canal vertebral, uma estenose, ou por motivos congênitos, ou por motivo de um tumor, ou o disco intervertebral ele se prolapsou e está promovendo entre aspas, uma hérnia de disco mesmo. Enfim, existem vários motivos para a estenose existem vários motivos para a estenose vertebral lombar. Só que um dos tratamentos que você pode realizar é esse procedimento aqui em cima, que nós vamos denominar de laminectomia. Olha esse nome, laminectomia. É o procedimento cirúrgico em que você vai realizar o corte em algumas regiões do arco vertebral, principalmente nas lâminas, certo? Então, a mais convencional é essa número 1, certo? O local onde realiza a laminectomia, certo? Então, você pode realizar a laminectomia retirando todo o processo espinhoso. Existem algumas variações que você só vai retirar, por exemplo, parte somente dessa lâmina, só de um lado ou só do outro, mantendo o processo espinhoso. Porque existem várias interferências, porque, por exemplo, o processo espinhoso ele é responsável pela inserção de músculo e ligamentos. Se você retirar o processo espinhoso de uma vértebra, logicamente tu vai gerar alguma alteração de função dos músculos daquela região. Enfim, existem algumas alterações que você irá proporcionar. E dependendo do caso, você também pode realizar uma laminectomia não nas lâminas, mas realmente nos pedículos. E aí você vai retirar uma parte da vértebra bem considerável. Tudo vai depender do tumor, do que está promovendo aquela estenose, certo? Então você pode realizar esse procedimento tanto na região pedicular, ou seja, na região do pedículo vertebral, ou então na própria lâmina do arco vertebral, certo? E aí, olha, só um exemplo de laminectomia, certo? Numa vértebra L4. Aqui, por algum motivo, estava acontecendo uma estenose do canal vertebral. Lembra, estenose é tipo uma diminuição da luz do canal vertebral, para ser um pouco mais claro. E aí estava pressionando as raízes nervosas, né? No caso de L4 é uma raiz nervosa, são as raízes nervosas. E aí o paciente estava sentindo dor. Aí o que o neurocirurgião, o ortopedista, ele realizou? Ele fez a laminectomia. Essa laminectomia que vocês estão observando é essa mesma, em que você corta parte somente das lâminas e retira juntamente o processo espinhoso, porque não tem como, certo? Se você cortou em 2 locais da lâmina, você retira o processo espinhoso. Isso nesse caso, tá bom? E aí, a partir disso, o paciente possui uma melhora na dor que ele sentia nesse local. Aqui, pessoal, estou mostrando para vocês defeitos de formação dessa lâmina. Porque o que acontece? Vocês sabem que a lâmina precisa se fusionar, certo? Ela precisa fechar. Então,
eu quero que vocês olhem primeiro para cá. Eu sei que tem muitas estruturas aí, gente, que vocês não viram. Eu quero que vocês foquem somente na minha palavra, no que eu estou falando e o que eu vou apontar. Então, por exemplo, o que eu estou apontando aqui nessa região, certo? É como se fosse o corpo da vértebra. Acredito que dá para vocês entenderem, imaginarem. E essas regiões aqui, olha, que eu estou circundando, é o arco da vértebra. Vocês concordam comigo que deveria estar fechado aqui? Ou seja, formar aqui, ó, as duas lâminas, fechar e formar o arco completo com o processo espinhoso, tudo bonitinho? Pois então, existem algumas condições na qual você não tem... não acontece o fechamento dessas lâminas. E aí, cada uma dessas condições ela vai possuir um nome, certo? Então, vamos começar pela primeira. Essa primeira aqui, como vocês observaram, aconteceu o fechamento, só que a medula espinhal continuou no local dela. Nada foi mexido. A única coisa que apareceu foi um tufo de pelos. O nome disso daqui se chama espinha bífida oculta. Eu vou ter uma imagem daqui a pouquinho, eu vou mostrar para vocês. É quando acontece o não fechamento dos arcos vertebrais. No entanto, a medula continuou no mesmo local dela. Nesse próximo caso aqui, o que aconteceu? O arco vertebral não fechou. No entanto, aconteceu, olha, um cisto na região meníngea. Olha como formou um cisto, gente. A medula ficou na dela, mas aumentou aqui, olha, formou-se um cisto na meninge. Esse caso aqui nós chamamos de espinha bífida cística, porque formou um cisto do tipo meningocele. Olha esse nome, meningocele, é porque meningocele é como se fosse um cisto de meninge, certo? Vamos para esse caso C. Gente, esse caso está mais grave, perceba. Não fechou o arco vertebral, a medula foi para posterior junto com as meninges. Olha, a medula está para fora, gente, do corpo, certo? Ela era a região de dorso do paciente, era para ser bem aqui, como aconteceu aqui em cima, e agora ela está lá para o exterior. O nome desse caso aqui é espinha bífida cística, porque também eu continuei ainda com cisto, certo? Só que agora, como envolve tanto meninge como a medula, agora o nome vai ser meningomiolocele, certo? Espinha bífida cística do tipo meningomiolocele. E existem alguns tipos, né, que é o caso mais grave, em que não fechou os arcos vertebrais e ficou a medula espinhal exposta. Quando acontece isso, nós temos o caso de espinha bífida mais sério, que nós chamamos de mielosquise. Esse daqui é um caso de espinha bífida oculta. Perceba aqui, olha, a presença de pelos, certo? Né? A região onde aconteceu a falha, normalmente ela vai acontecer entre L4 e L5, normalmente é onde acontece essa falha no fechamento dos arcos vertebrais. E aqui, olha, dois casos. Esse primeiro caso é um caso de meningomiolocele, ou seja, nesse cisto aqui que vocês estão observando tem tanto meninge como também a medula espinal. E esse caso aqui é o caso mais sério de mielosquise. Nesse caso aqui, gente, o que vocês estão observando aqui é a medula desse bebê. E aí, infelizmente, pessoal, daqui para baixo, né, o bebê ele não tem função motora nenhuma, certo? Porque a medula espinal ela está exposta, ela foi danificada, e aí a partir dessa região o bebê ele não vai ter esse bebê ele não tem função motora nos membros inferiores, tá bom? É por isso que ele está mantendo aqui, olha, os pezinhos tortos. É mais uma condição, é bem característico de pacientes que têm mielosquise possuir os pezinhos tortos, ok? Só para motivo de curiosidade, 10% da população tem um tipo de espinha bífida, ou oculta, ou mais aproximadamente 10% da população. É muito, né? Mas boa parte não apresenta nenhum tipo de sintoma, de sinal ou sintoma. E agora, gente, vamos para os processos. Como eu comentei para vocês, a gente tem 7 tipos de processos, né? E aí vamos comentar cada um deles. Aqui eu mostrei para vocês várias imagens para a gente ir só seguindo. Então vamos lá. Daqui é uma vista superior, daqui é uma vista lateral da vértebra. Então o primeiro processo espinhoso. Processos espinhosos normalmente eles são palpáveis. A gente vai falar eu vou falar daqui a pouco para vocês quais serão esses processos espinhosos palpáveis, certo?
Função desses processos espinhosos, basicamente, inserção de músculos e ligamentos. Próximo, o processo transverso. Outro processo que tenha como finalidade a fixação de músculos e ligamentos, certo? Só que nas regiões vertebrais eu vou possuir uma função diferente que abre na região cervical. Esse processo transverso ele é perfurado, ele tem um forame que vai passar uma artéria, a artéria vertebral. Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Mas de uma forma geral, ele tem a finalidade de inserção de músculos e ligamentos. Bem, na região torácica, esses processos transversos eles vão se articular aqui com as costelas, certo? Então, na região torácica, ele vai possuir essa segunda função, que é a articulação com as costelas. Isso somente ocorre nas vértebras torácicas. Um processo articular superior, como o próprio nome está dizendo, é que vai se articular com um processo articular inferior da outra vértebra. Então, eu tenho dois pares de processos articulares. Um par, processo articular superior, o outro par, processo articular inferior. Sempre vai acontecer um processo articular, observe nessa imagem mais inferior, um processo articular inferior de uma vértebra se articulando com um processo articular superior da outra vértebra. Cada processo, né, ele vai possuir uma face, né, que vai ser a região de contato, né? Então eu tenho um processo completo e esse processo ele vai possuir realmente a região onde vai se conectar, certo? E aí nós chamamos de faces articulares. Aí eu vou ter uma face articular superior e uma face articular inferior. A conexão, né, dos dois processos articulares, um superior e com o inferior, como vocês estão observando aqui, vai formar uma articulação chamada de articulações zigoapofisárias, que vão ser as articulações do tipo sinoviais, localizadas nas vértebras, certo? Maiores detalhes lá em articulações. Função, movimento e própria restrição do movimento da coluna é essa a finalidade das articulações zigoapofisárias. Bem, existem algumas estruturas, gente, que agora eu vou comentar para vocês que vão ser importantes para um contexto clínico. Essas estruturas são chamadas de incisuras vertebrais. Lembra o que são as incisuras? São aqueles cezinhos, são aqueles entalhes. Se vocês observarem, gente, essas incisuras vertebrais elas sempre vão estar localizadas nas regiões superior e inferior do pedículo. Então, por exemplo, isso daqui é a região superior do pedículo. Aí eu vou ter tipo um entalhe lá, certo? Eu vou ter uma região tipo um Czinho. Eu acho que dá para vocês observarem como se fosse esse Czinho, certo? Aqui você está vendo a concavidade do C. Olha aqui, ó, isso daqui está muito legal. Agora você está observando uma vista lateral. É isso daqui que é uma incisura, uma estrutura em formato de C, tipo um entalhe, certo? O nome dessas estruturas, desses acidentes ósseos, incisuras vertebrais superior e inferior. O que vai acontecer? Quando você articula uma vértebra com a outra, olha só o que acontece, gente. A incisura vertebral de uma vértebra com a outra incisura vertebral da outra vértebra e posteriormente os processos articulares e aqui anteriormente o corpo com o disco vai formar um forame. Deu para entender, gente? Essas incisuras vertebrais, quando você conecta uma com outra, elas formam basicamente um forame. Se eu desmontasse, se eu desarticulasse essas vértebras, iria sumir esses forames. Mas como elas estão articuladas, eu consigo observar. Se você tivesse uma peça em suas mãos, você juntou as vértebras, formou o forame. Você tirou as peças, você desarticulou. Desaparece esses forames. E o nome desses forames são chamados de forames intervertebrais. Por favor, não confundam. Isso daqui, esse e esse, que fica no centro, é chamado de forame vertebral, que a união deles forma o canal vertebral. Esses daqui, gente, são os forames intervertebrais. Olha o nome, forames intervertebrais entre vértebras. Se eu desarticular as vértebras, o forame some. Certo? O forame intervertebral só aparece quando eu consigo articular as duas vértebras.
Então, eu tenho 24 forames intervertebrais, certo? E a finalidade deles é o seguinte, é porque é nessa região que vai sair os nervos espinais. Então, é nessa região aí, pessoal, que as porções mais proximais dos nervos espinais, ou seja, aqueles que emergem da medula, irão sair da medula. Desculpa, irão sair da coluna. Então, no momento que os nervos espinais, ou seja, aqueles que emergem da medula, vão sair pelos forames intervertebrais. Então, olha, só observando aqui bonitinho para vocês, olha, esse daqui que estou mostrando para vocês, não está o forame intervertebral. Por quê? Porque eu sei que essa vértebra está, entre aspas, desarticulada. Mas esse daqui eu estou mostrando para vocês a parte inferior desse forame. Então, olha só, uma vista desse forame intervertebral, certo? Aqui nessa imagem, ela está um pouco oblíqua e fica muito interessante. Olha só como são as delimitações desse forame. A gente pode, vamos dizer, reduzir dessa forma. Superiormente, a incisura vertebral inferior da vértebra superior. E aí, inferiormente, a incisura vertebral superior dessa vértebra. Então, superiormente, incisura vertebral inferior. Inferiormente, incisura vertebral superior. É ao contrário mesmo, certo? Anteriormente, quem vai delimitar esse forame vai ser o corpo da vértebra com o disco intervertebral. E posteriormente, basicamente, vai ser a articulação zigoapofisária. No momento que você já fala a articulação zigoapofisária, você já está englobando os dois processos articulares, certo? O processo articular superior com o processo articular inferior. E aí, olha, mais uma imagem só para vocês observarem as delimitações. De novo, novamente, certo? Olha, a articulação zigoapofisária posteriormente, anteriormente o disco intervertebral com parte do corpo de uma vértebra, superiormente nós vamos ter a incisura vertebral inferior dessa vértebra e inferiormente a incisura vertebral superior dessa vértebra. E aí, olha só, forma o forame intervertebral e está saindo o nervo. O que acontece? É nesse local, gente, que acontece a hérnia de disco. Vocês estão vendo o disco intervertebral aqui? A hérnia de disco, o nome é hérnia de disco. Hérnia é prolapso. O que acontece? É o extravasamento desse disco. E esse disco, gente, ele extravasa aqui para cima e pressiona esse nervo. E no momento que pressiona esse nervo, aí a pessoa começa a sentir dor. Ou seja, quer dizer, se eu tiver hérnia de disco já dói? Não necessariamente. Só vai doer bastante mesmo quando acontece a hérnia, ou seja, o prolapso do disco, e esse disco começa a pressionar esse nervo. Porque se vocês perceberem, olha a relação íntima entre o nervo espinal e aqui o disco intervertebral, ok? Na região do sacro, eu não tenho forames intervertebrais, o que eu vou ter são forames sacrais. Que daqui a pouquinho, quando a gente for falar do sacro, eu falo especificamente desses forames. Mas basicamente, ó, são forames sacrais anteriores e forames sacrais posteriores. É onde vai sair os nervos espinais sacrais. A gente vai já falar sobre isso mais lá na frente. Então, o resumo de tudo que nós comentamos agora, o que é o pedículo, o que é o corpo vertebral, é basicamente uma imagem para você parar o vídeo e você dar uma raciocinada para ver se você entendeu tudo. E aí no próximo vídeo nós falaremos sobre as características regionais de cada vértebra.